estamos aqui para mais um vídeo, para ver e observar o que o Senhor tem para nós hoje, para mim e para você. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Vamos caminhar pela palavra? Vamos lá. Para a Epístola de Tiago, capítulo 1, do versículo 16 ao 25. Epístola de Tiago, capítulo 1, do versículo 16 ao 25. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Deus poderoso, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aleluia! Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldades, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esta é a palavra de Deus. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Senhor Jesus nos ensinando através do Espírito Santo dele, através de tantas epístolas também, e que ele vem falando aos nossos corações. Então vamos prestar atenção em cada detalhe. E aqui ele já começa falando, Tiago já começa falando aqui, no versículo 16, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele está falando aqui, todo dom perfeito são lá do alto, do Pai das luzes, descendo do Senhor, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, Ele continua o mesmo, de ontem, hoje e sempre. E Jesus, que é a palavra, é o verbo vivo, está nos ensinando hoje aqui como viver
e praticar a palavra dele. Porque o Senhor não muda. E aqui ele vem falando, ele continua falando. Pois segundo o seu querer, segundo o querer de quem? Do Senhor. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Que maravilha! O Senhor sim nos gerou com a palavra, através da palavra, pela palavra da verdade. Quando Ele disse, façamos. Quando Ele disse, haja luz e houve luz. E depois Ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagine só, pense nessas palavras, pense na palavra de Deus. Veja como Ele nos gerou pela palavra dEle, pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias. Sabe o que é primícias? É aquela nata, aquele maná, o principal das ofertas. O primeiro, o principal. Primícias das suas criaturas. Glória. Aí ele continua. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Preste atenção. Muitas pessoas querem continuar só falando, mas não estão prontas para ouvir. Ficar em silêncio e ouvir a palavra de Deus. Pronto para ouvir, tardio para falar. Foi o que eu disse aqui. O Espírito Santo está falando comigo e contigo. Tardio para falar. Primeiro, esteja pronto para ouvir, principalmente para ouvir a palavra de Deus. Tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira pertence a Deus, é por isso que ele fala aqui, porque a ira do homem não produz justiça de Deus, não produz a justiça de Deus, porque se a ira pertence ao Senhor, não vale a pena, não adianta você se irar, não adianta eu me irar, não vai adiantar nada, não vai produzir justiça nenhuma, se não vier do Senhor, o Todo-Poderoso, está entendendo? Não vai produzir justiça, se não vier de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza, sim, porque quando o Senhor Jesus fala lá em João 17 e pede ao Senhor, Senhor, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então Tiago fala aqui, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Por isso que o Senhor Jesus fala lá, né? Santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. O que significa santificar? É fazer isto aqui que Tiago está falando e o Espírito Santo está falando através desse apóstolo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e de acúmulo. Ele está falando do acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão. Mansidão, a palavra em vós implantada. Sabe o que é isso? Em voz implantada, em voz impressa na sua mente, como está escrito em Jeremias 31. Em voz inscrita no coração, também como está escrito lá. Implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a vossa alma, a nossa alma é poderosa, porque nós fomos gerados pela palavra. Pela palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago aqui chama a atenção, como ele está chamando a atenção nos versículos anteriores, a esta palavra aqui.
Leiam a Bíblia, vamos caminhar pela Bíblia, seguir e gravar a Bíblia no coração. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Ele está falando aqui, não vamos nos enganar. Eu ouvi a palavra. Mas está praticando, está vivendo a palavra. É isso que o Senhor Jesus pede. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, continuando. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla o seu rosto natural em frente a um espelho. Você chega assim, olha, e você continua a mesma coisa. Mas com a palavra de Deus, ela transforma o seu interior, transforma o teu olhar. O teu olhar fica brilhoso, o teu olhar fica sadio. A tua palavra fica sadia. Então ele se contempla a si mesmo, porque é a mesma coisa. Mas com a palavra, você é transformado. Eu sou transformada. Tem que acontecer assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Contempla a si mesmo. E se retira e para logo se esquece. Se esquece. Eu estava me olhando no espelho. Mas continua a mesma coisa. Não, tem que ser transformado pela palavra. Se esquece de como era a sua aparência. Meu Deus. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita. Como é a lei perfeita? Jesus Cristo é a lei viva. Jesus Cristo é a lei viva. É o perfeito sacrifício dado para todos nós, todo aquele que estiver na videira, ligado na videira verdadeira. A lei perfeita, lei de liberdade, sim, porque em Cristo nós somos livres. Livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós somos livres. Se verdadeiramente o Filho te libertar, vós sereis livres. Amém? Então, lei da liberdade. E nela persevera. Veja bem o detalhe. E nela persevera. Você tem que perseverar na lei de Cristo, na lei viva, em Cristo Jesus. Eu tenho que perseverar, você tem que perseverar. Em nome de Jesus, preste atenção em cada detalhe. Lei de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, ali fervoroso praticante. O praticante vem do viver a palavra, viver a palavra. Ó Senhor, esse será bem-aventurado, será feliz em tudo que realizar na vida. Será feliz em tudo que realizar na vida, porque está sendo santificado pela palavra de Deus, jogando fora toda a impureza e acúmulo de maldades, jogando fora toda dúvida em relação à palavra do Senhor, porque nós fomos gerados pela palavra. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem. Você tem a extensão da mente de Deus, que por nossa causa enviou Jesus Cristo, que nos dá essa instrução de prática da palavra. Veja bem, preste atenção só para nós finalizarmos aqui, quando o Senhor falou, santifica-os, Pai, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os, Pai, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E quando Tiago fala aqui
despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, reacolhei com mansidão. Interessante, prestando atenção em cada detalhe. E aqui em Mateus 7, o Senhor Jesus vem falando também sobre a prática da palavra, falando sobre os dois fundamentos. Os dois fundamentos. Está firme na palavra de Deus? Está firme na palavra? Está edificando a sua casa na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o fundamento da igreja? Hein? A pedra angular, aquela pedra de esquina que segura tanto lá como cá, que une, que une Jesus, conciliador entre o homem e Deus, o intercessor, o único caminho, a verdade e a vida. E aqui no capítulo 7 de Mateus, versículo 24 ao 27, Jesus vem falando assim, é bem conhecida essa passagem, é a respeito da palavra, da prática da palavra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, meu Deus, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a nossa rocha forte? Nosso rochedo forte, nosso Senhor Jesus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, sublinha aí, vamos, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quem é a nossa rocha? Quem é o fundamento da igreja? Quem é o fundamento da palavra? Vamos continuar caminhando pela palavra em nome de Jesus Cristo. Vamos. Aqui Tiago vem falando para nos despojarmos de toda a impureza e acúmulo de maldades. Quando o Senhor Jesus fala lá em João 17, ele faz aquela oração maravilhosa. Oh Pai, ele fala, não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus. Nós fomos gerados pela palavra. Pela palavra. Quem é a palavra? Quem que testifica nos céus? Os três que testificam no céu, que eu já falei aqui no último vídeo. Deus Todo-Poderoso, a palavra que é o Verbo vivo, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo do Senhor. Que foi deixado aqui por nosso Senhor Jesus Cristo para nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha. Sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus, assim como nosso Senhor Jesus fala. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente e não a um homem insensato. Aquele que não pratica a palavra de Deus, que não ouve, muito menos ouve a palavra de Deus e também muito menos pratica.
é negligente, como está escrito aqui em Tiago. É negligente. Então, esse homem que é prudente construiu a sua casa sobre a rocha e veio a chuva e transbordaram os rios. Meu Deus do céu, tenha misericórdia. Pai, tenha misericórdia. Sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, contra aquela casa que não caiu. Sabe o que é isso? Que não caiu. Você, ligadinho na palavra, seguindo o conselho do nosso maravilhoso conselheiro, que é o Espírito do Senhor, que foi deixado aqui por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala aqui, Pai, santifica-os. Santifica-os. É a lei perfeita. Jesus Cristo, a lei perfeita. Então, mas como eu posso me santificar? Nós somos tão pecadores. É mesmo? Vai continuar assim, dando desculpas? Para quê? Se seguir a palavra, conforme está escrito aqui, despojando-vos de toda impureza. O que é isso? Despojando de todo pensamento mau, de toda atitude nociva. O apóstolo Paulo escreve tantas coisas sobre isso nas cartas dele. Então vamos seguir a palavra, vamos edificar a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, que é Jesus Cristo. Vamos, siga a palavra de Deus e siga o conselho da lei viva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Jesus, para nós finalizarmos em João 17, veja a oração que o nosso Senhor Jesus faz. Preste atenção. Em nome de Jesus, pratique a palavra. Edifique a sua casa sobre a rocha. Não seja insensato. Não posso negligenciar com a palavra de Deus. Eu tenho que ser um operoso praticante. E tudo me irá bem. Aqui em João 17, a partir do versículo 8. Porque lhes dei a palavra. Jesus Cristo falando. Quando ele fez aquela oração maravilhosa por todos os discípulos, todos nós também. Porque lhes dei as palavras que tu me destes. Eles as receberam. Não? E ele as receberam. Receba a palavra de Deus aí. Eles a receberam e verdadeiramente, aleluia, reconheceram que saí de ti, Jesus Cristo falando, e creram que me enviaste. Jesus Cristo falando para eles. Olha, eles reconheceram. Reconheça o senhorio de Cristo na sua vida. Vamos reconhecer o poder de Cristo na nossa vida, da lei viva, da lei perfeita. A lei viva, que ele veio para cumprir a lei e não para revogar. Não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Olha a oração de nosso Senhor Jesus por nós. Receba esta oração. Vou repetir. Versículo 15 de João 17. Não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E ele continua. Não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor Jesus falando. A palavra de Deus é a verdade. E o Senhor Deus Todo-Poderoso, com grande misericórdia, como sempre, enviou nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, a palavra, o Verbo vivo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo nos ama muito.
Ele te ama muito. Receba a vida eterna através de Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai Celestial, se não for através de Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E todos nós diga aí, amém. Obrigado, Senhor.